Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas. Esse é o nosso vídeo com uma aula de língua portuguesa respondendo questões sobre o uso do porquê, sobre como usar cada porquê. Esse assunto é muito cobrado em provas, muito cobrado na vida, porque há uma grande dificuldade. Quando você fala porquê, o som é o mesmo. Então você não sabe na oralidade qual é a forma que você está usando. O problema dá-se quando você vai escrever. Quando você precisa escrever, bate aquela dúvida. Quando você precisa digitar. E agora? É porque separado sem acento? Porque junto com acento? É uma explicação? Não é? Quando você vai digitar ali no WhatsApp, você acaba colocando um PQ. Bom, passou. Mas na hora de fazer uma prova, na hora de ser cobrado, a gente precisa saber escrever e você vai aprender aqui agora com essas 10 questões sobre o uso dos porquês. Se o vídeo ficar curto, a gente pega e faz mais 10, mas acho que 10 são o suficiente para a gente entender o uso de todos os porquês. Vamos para a primeira questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Olha só, a lacuna está no começo da frase. Qual é o porquê que eu uso em começo de frase? Porque você não compareceu à reunião ontem. Qual é o porquê que eu uso em começo de frase? Primeiro conceito, grava isso. Para começar a frase, eu uso o porquê separado e sem acento. Essa é a forma correta que eu utilizo em começo de frase. Em perguntas diretas no início da frase, utiliza-se a forma separada e sem acento, equivalendo a por qual razão. Por qual razão você não compareceu à reunião ontem? Eu posso estar falando um pouco rápido, então você pausa o vídeo e anota isso daí para nunca mais esquecer. Questão número 2. Qual é a forma correta para completar a frase? Não fui à festa porque estava muito cansado. Veja bem, eu não sei utilizar os porquês, mas eu sei ler e sei interpretar. Que tipo de frase é essa? É uma pessoa fazendo uma pergunta ou é uma pessoa respondendo? Por que você não foi à festa? Ah, não fui à festa porque estava muito cansado. É uma pessoa respondendo uma pergunta. Quando eu respondo uma pergunta, quando eu explico alguma coisa, anotem isso. O porquê que eu utilizo é o porquê junto e sem acento. É uma conjunção explicativa, que equivale a pois ou já que. Mas grava isso. Quando eu vou responder, quando eu vou explicar, o porquê que eu uso é junto e sem acento. Tranquilinho? Já aprendemos a usar dois porquês. Porquê separado sem acento e o porquê junto e sem acento. Beleza? Vamos para a questão de número 3. Na frase, eles estão rindo de quê? Não sei por quê. Ela conta no final. Agora aqui, ele quer saber qual é o porquê que eu utilizo em final de frase. Se o separado, sem acento, eu utilizo em perguntas diretas no começo de frase, o junto, sem acento, eu explico, qual que eu vou usar no final de frase? O porquê separado com acento ou porquê junto com acento? Final de frase, eu vou utilizar o porquê separado e com acento antes do ponto final. Tranquilo? Nosso terceiro porquê. A partir desse momento, a partir da terceira questão, você já sabe usar três formas dos porquês: começo de frase, pergunta direta, explicação e final de frase. Então você já sabe utilizar os três porquês. Já consegue responder muitas questões de prova com isso. Na questão número 4, identifique a alternativa em que o uso do porquê está substantivado. Aqui vai um adendo. Aqui no nosso canal tem uma aula sobre classe de palavras e eu explico na aula de substantivos como é que se faz para uma palavra estar substantivada. Mas, a grosso modo, aqui te explicando de uma forma bem rápida, qualquer palavra na língua portuguesa que venha acompanhada de um artigo, que venha um artigo, ou, as, os, as, antes da palavra, essa palavra estará substantivada. Qualquer palavra que você coloca um artigo antes, ela se torna um substantivo. Na letra A, por que você está tão sério?
não tem substantivo aqui antes do porquê, né? E esse porquê está certinho, separado, sem acento, começo de frase. Beleza, então aqui não tem substantivo. Letra B. Estude muito, porque a prova será difícil. Ó, tá explicando alguma coisa. Tá explicando por que você deve estudar muito. Também está bem colocado, tá certinho. Não tem substantivo aqui. Ninguém, letra C. Ninguém explicou o porquê de tanta confusão. Opa, olha o artigo o aqui. Artigo definido o antes do porquê junto e com acento. Quando eu coloco um artigo antes da palavra, eu estou substantivando esta palavra. Beleza? Aqui está a resposta da nossa pergunta. Então, a partir de agora, você já sabe usar os 4 porquês. Com apenas 4 questões, você aprendeu a usar os 4 porquês. Olha aqui, a presença do artigo o transforma a palavra em um substantivo sinônimo de motivo. Beleza? Aprendemos a utilizar os 4 porquês com apenas 4 questões. Mas vamos continuar para consolidar o nosso conhecimento. Questão de número 5. Escolha a opção que completa a lacuna. Estes são os caminhos por que passamos. Estes são os caminhos por que passamos. E agora? Não está explicando nada. Então, letra A eu já descarto. Letra B. Por que com acento? Não é final de frase, não é pergunta, só está passando uma informação. Eu vou deixar ali letra B por último. Letra C. Não tem um o para substantivar, não tem um substantivo. Esses são os caminhos ou por que passamos. Não dá, então eu já excluo a letra C. Eu fiquei aqui entre a letra B, porque separado e com acento, e letra D, porque separado e com acento. Aí tem um macetezinho que eu vou te explicar agora, que você nunca mais vai esquecer e vai acertar a questão de prova difícil com esse macete. Quando você puder substituir pelos quais, eu vou utilizar o porquê separado e sem acento. Estes são os caminhos pelos quais passamos. Se eu consigo substituir pelos quais, a resposta é porquê separado e sem acento. Equivale a pelos quais. Está aqui. Ó. Grave isso, anote, escreva e nunca mais esqueça. Tudo bem? Número 6. Número 6. Complete a frase. Ainda não entendi. Opa, que é isso aqui, ó? Ainda não entendi o porquê de tanta pressa. Qual é o porquê que vem depois de substantivo? Não tem nem o que explicar. Já explicamos isso, né? O único porquê que vem substantivado é o porquê junto e com acento, beleza? Matéria paga, tenho certeza que se você está me acompanhando, você nunca mais vai esquecer o uso dos porquês, vai aprender de uma vez por todas. De uma vez por todas. Existem muitas aulas aqui no YouTube que a pessoa ensina, explica, mas não põe a mão na massa, não responde questões, não treina. E a gente só aprende língua portuguesa fazendo questões e treinando por questões. O que você quer é fazer uma prova. Então, se você não fizer prova, não fizer questões, dificilmente você vai aprender. Então, aqui o porquê atua como substantivo, o sinônimo de razão determinado pelo artigo o. Isso você já está careca de ter sabido. Questão de número 7. Vamos responder a 7 aqui. Em qual frase a lacuna deve ser preenchida com porquê? Separado e sem acento. Você já é capaz de me responder. Onde é que eu utilizo porquê separado e com acento? Começo de frase? Não. Não sabemos o caminho pelos quais ele veio. Eu posso substituir pelos quais por isso aqui? Não. Ele viajou porque precisava descansar. Isso aqui é uma explicação. Qual que vai aqui? Junto com acento. Então, o único lugar que cabe é final de frase. Porque separado e com acento, o único lugar que cabe, final de frase. Encerra a frase exigindo a forma separada e com acento. Tenho certeza que nesse momento você já sabe, já é capaz de responder qualquer questão com o uso dos porquês. Número 8. Qual a justificativa correta para o uso de porquê junto e sem acento na frase? Leve o guarda-chuva porque vai chover. E aí? Por que eu tenho que usar o porquê junto e sem acento aqui? Nós já falamos
várias vezes aqui durante essa resolução de questões. Não é nenhuma aula, é uma resolução de questões com a qual você vai aprender. Tenho certeza que aprendeu o uso dos porquês só resolvendo questões, sem teoria, só resolvendo questões. E a partir de hoje você vai sair daqui, você vai responder mais 10, 15, 20 questões e nunca mais vai esquecer, vai ser matéria paga. Então eu uso aqui o porquê, porque é uma explicação. Ó, é uma conjunção explicativa. Leve o guarda-chuva porque vai chover. Então, porque junto sem acento é conjunção explicativa. Tranquilinho? Nona questão, marque a frase que está escrita corretamente. Pausa o vídeo, tenta responder você, que eu tenho certeza que você já é capaz de responder só com essa aula, só com essa aula. Eu quero saber o porquê disso. Opa, quando vem um substantivo, qual é o porquê? Eita, cliquei sem querer. Cliquei sem querer. Quando vem o substantivo, qual é o que vem aqui? Aqui seria o porquê junto e com acento. Ufa. Ia tirar 10 aqui, cliquei sem querer, mas não tem problema, vamos passar. Letra B, por que você não liga para ela? Olha só, porquê separado, sem acento, começo de frase, está corretamente grafado. Eles estão zangados por quê? Final de frase seria aqui o porquê com acento. Puxa, estragamos o nosso 10, iríamos tirar 10 aqui, cliquei sem querer na resposta errada. Letra D. Não fui trabalhar porque estava doente. Aqui é uma explicação, né? Não fui trabalhar porque estava doente. É porque junto, mas sem o acento. Beleza? Vamos para a última questão. Já estou fazendo bobagem aqui, mas não tem problema. Tenho certeza que ficou claro na cabeça de vocês aí. Questão número 10. Na frase, os motivos lutamos são nobres. O que eu vou colocar aqui? Os motivos pelos quais lutamos. Opa! Se eu posso substituir pelos quais, qual é o porquê que eu uso? Você já é capaz de responder. Pausa o vídeo, responde que eu vou clicar. Sempre que eu puder substituir pelos quais, é o porquê separado e sem acento. Fechou? Espero que você tenha aprendido. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Se você chegou até o final desse vídeo, parabéns. Parabéns. Tenho a certeza de que nunca mais você vai esquecer o uso dos porquês. Eu vi aqui no YouTube que tem aulas de 50 minutos, 1 hora, 2 horas, várias aulas a pessoa explicando o uso dos porquês e não precisa, é bem tranquilo. A maioria das questões de prova você consegue responder com essas aulas. Vocês viram que nas 4 primeiras questões nós aprendemos a utilizar as 4 formas de porquê. Não esqueçam mais. Porquê separado e sem acento eu posso substituir pelos quais eu uso em começo de pergunta direta. Porquê separado e com acento eu coloco em final de frase. Porquê junto sem acento é uma conjunção explicativa, eu respondo. Porquê junto e com acento vem sempre substantivado com o no final. É isso, não tenho que inventar. Se você está estudando para concurso, se você está estudando para Enem, se você está estudando para escola ou alguma coisa assim, a única coisa que você tem que fazer agora é procurar novas questões, refazer com o que a gente aprendeu aqui, treinar e nunca mais esquecer. Você vai dar aula disso aqui. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.